Bem-vindos ao Aplique e Descomplica. O meu nome é Marcos e eu tô aqui para te ensinar de uma maneira fácil, clara e divertida alguns conceitos do mercado financeiro para que você tome as melhores decisões para os seus investimentos. Aprender a investir não precisa ser chato. E hoje vamos falar sobre fundos de investimento. Você ficou perdido quando viu aquele monte de fundo na tela do seu banco? Ou sei lá, ficou meio suspeito com a indicação do seu assessor? Seus problemas estão resolvidos. Então hoje eu vou te explicar o meu processo de decisão e como você pode comparar os diversos fundos para encontrar o melhor para os seus objetivos. E eu vou te dar uma dica. Olha só a rentabilidade. Tá errado. Como ficou fora de foco, Marcos? Foco não é importante. A mensagem é importante. Ponto importante. Tá começando agora a investir. Não sabe o que é inflação, o que é Selic, o que é volatilidade, o que é mercado financeiro. Para você, o mercado é um conjunto de pessoas tomando uma decisão lá. Já tem vídeo no canal sobre isso. Você pode acessar pela descrição ou em algum lugar aqui na tela, aparecendo. Você vai lá, assiste o vídeo e volta para cá depois. E aí fica muito mais fácil para você digerir todo esse conhecimento. E lembrando aquela dinâmica que a gente tem aqui no canal. Eu não só vou explicar tudo para você. Eu vou deixar no final um resumão de tudo que eu falei. Yes! Yes! Vale a inscrição, hein? Mas bom, bora lá. Os fundos, eles podem ser uma alternativa bem atrativa para quem não quer ou não tem tempo de cuidar da sua carteira de ativos. O que eu quero dizer com isso? Você não quer investir em ação, você vai para um fundo de renda variável. Você não quer aplicar no Tesouro Direto, você vai para um fundo de renda fixa. Mas não é porque essa é uma alternativa mais simples de investimento que você deve tomar menos cuidado. Você está basicamente escolhendo quem vai tomar conta do seu dinheiro por você. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então eu vou refrasear ela para esse vídeo. Se você não sabe por que você está investindo, qualquer investimento serve. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o nosso destino. Por que a gente está investindo? Então, para minha explicação ficar mais didática, eu dividi esse vídeo em 4 partes. Escolha do destino, a escolha do hotel, a previsão do tempo e a escolha dos restaurantes. E essa é a hora que você está se perguntando: esse desgraçado, ele tá falando de viagem ou de investimento? Calma que você vai entender, eu prometo. Eu também poderia falar, sei lá, objetivos, estatísticas, operacional e dados gerais. Mas ia ser bem mais chato, né? Pra gente encontrar o nosso destino, a gente tem que se perguntar: por que eu tô investindo? Descobrindo isso, a gente vai conseguir definir todo o resto daqui pra frente. E assim, não precisa ser um objetivo tão concreto, tipo, eu tô guardando dinheiro pra minha viagem. Pode ser alguma coisa mais abstrata, tipo, eu tô guardando dinheiro pro meu futuro. Mas você precisa saber o porquê. E aí você começa a definir também algumas outras perguntas, que é: isso que eu tô fazendo, esse investimento que eu tô fazendo, é pro curto prazo ou é pro longo prazo? Eu posso ter rentabilidade negativa ou eu não posso? E assim, eu não tô falando de queimar dinheiro. Mas se você tiver uma rentabilidade negativa, você vai estar confortável com isso? Ou a rentabilidade negativa vai fazer você resgatar seu dinheiro? E é esse tipo de pergunta que você tem que se fazer para começar a definir os seus investimentos. E a partir desse ponto, você vai começar a encontrar qual fundo que se adequa a você, ao seu objetivo. Você entrou no seu banco, já vai ter algumas divisões ali dentro. Vai ter os fundos conservadores, os moderados e os arrojados. Cada banco ele difere um pouco nas classificações, mas é basicamente isso. Tendo a resposta para essas perguntas, você já diminui a quantidade de fundos que você está pesquisando. Porque, por exemplo, se eu estou disposto a guardar esse dinheiro para o meu futuro e não estou disposto a perder, não adianta eu ir para o fundo arrojado, entendeu? Eu vou para o fundo conservador. Então eu já diminui minhas escolhas. E outra coisa também, além do perfil do fundo, tem o tipo de fundo. Então você também vai começar a encontrar se você quer um de renda fixa, renda variável, multimercado, etc. E aí que a gente vai entrar na escolha do hotel. A escolha do hotel é aquele tipo de coisa que é crucial para toda viagem e tem gente que às vezes escolhe o destino dependendo do hotel que vai ficar. Essas são as estatísticas do fundo. Rentabilidade. Sabendo o tipo de fundo que eu quero,
eu vou encontrar e comparar as rentabilidades entre esses fundos. E aqui é muito importante. É muito importante você comparar maçã com maçã. Não vai adiantar eu comparar um fundo de renda variável com um fundo conservador vinculado ao CDI. A discrepância de rentabilidade acaba sendo muito grande, então você não vai conseguir tirar nenhuma conclusão interessante daí. E é nesse momento que muitos investidores param e falam, beleza, escolhi o fundo mais rentável e tá ótimo. Mas fazer isso seria o mesmo que escolher o hotel porque o nome dele é bonito. Assim como esse não é um jeito inteligente de se escolher um hotel, não é um jeito inteligente de se investir. Mas beleza, o que você tem que se preocupar além disso? Então aí a gente chega no ponto 2. Vamos olhar um histórico de rentabilidade mais longo. Então assim, eu vou entrar lá, não vou olhar só 6 meses em um ano. Eu vou olhar 2 anos, 3 anos, 5 anos, que depende de cada fundo. Às vezes o fundo não tem um histórico tão longo, mas é legal você entrar para descobrir. E se você não sabe aonde acessar essa informação, eu vou deixar na descrição, tá? Como você consegue encontrar esse tipo de informação. Aproveitando que você tá lá, já se inscreve, deixa o like, deixa um comentário, assim, faz tudo. E aí uma dica que eu sempre faço, essa dica merece também o likezinho de vocês, tá? Porque ajuda nós aqui. Essa dica é, quando eu vou comparar as rentabilidades, eu vou pegar pontos marcantes, assim, pontos muito, muito altos de estresse de mercado. Então, por exemplo, eu vou pegar a crise dos caminhoneiros, que foi em maio de 2018. Eu vou pegar a eleição de 2018, que foi em outubro. Eu vou pegar o coronavírus, que foi em março agora desse ano. A saída do Moro, que foi em abril. Então, assim, a partir desses pontos eu começo a entender como que o fundo se comporta em momentos de alta volatilidade, de alto risco. Até para eu saber se eu tô confortável, porque assim, esse tipo de evento é muito mais comum do que a gente gostaria aqui no Brasil. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso, a gente entra no terceiro ponto. A volatilidade, é o risco. Você não sabe aonde consultar essa informação? Vai ter na descrição também. A volatilidade vai indicar o quão arriscado é um fundo. Volatilidade é o sobe e desce de preços. Quanto maior a volatilidade, maior é o risco daquele investimento. Mas alta volatilidade não significa que é um investimento ruim. Só significa que é um investimento mais arriscado. Você pode muito bem usar isso a seu favor. É só uma questão de você saber o que você está fazendo. Para você conseguir ter um parâmetro de comparação, vamos levar em conta o CDI. O CDI ele tem volatilidade praticamente zero. Tá? Ele é um reloginho, sempre crescendo. E a volatilidade histórica da bolsa, no momento que eu pesquisei aqui dos últimos 3 anos, foi de 30,5. Tá? Então, o CDI é zero, o Ibovespa, a bolsa, é de 30,5. Tá? O range da volatilidade, eu não vou entrar no detalhe como funciona exatamente o cálculo e a aplicação da volatilidade na prática, mas isso fica para outro vídeo. Inclusive, se vocês quiserem saber mais, deixa aí na descrição. Deixa aí na descrição não, né? Deixa aí nos comentários. Seria muito legal, então, a gente conseguir comparar a rentabilidade e o risco. É aí que a gente encontra um índice sensacional, o índice de Sharpe. Basicamente, a sua vida de investidor vai ser dividida no antes do Sharpe e no depois do Sharpe. Essa belezinha aqui permite você avaliar o risco em relação ao retorno dele. Quanto maior o Sharpe, melhor é essa relação entre a rentabilidade e o risco que o fundo está tomando. Mas é assim, não é só porque o fundo tem um maior Sharpe que ele é o melhor fundo para você. Como tudo aqui, isso é mais uma ferramenta para tomada de decisão. Por que eu digo isso? Às vezes, o fundo de maior Sharpe é um fundo que não atinge as expectativas de rentabilidade que você tem. Então você vai olhar, um fundo de renda fixa tem um Sharpe melhor do que um fundo de renda variável. Mas você não quer investir no de renda fixa. Deu para entender? Mas apesar de que, lembrando, maçã com maçã, tenta sempre comparar fundos iguais, tá? Fundos de mesmo tipo e de mesmo perfil. E um ponto importante que também você tem que ficar atento, tá? Você está comparando o Sharpe, toma cuidado com o tempo que você está comparando, porque às vezes um fundo ele vai ter rentabilidade, ele vai ter um Sharpe maior nos últimos 6 meses, mas na verdade quando você olha para 2 anos ele tem um Sharpe menor, tá? Fique esperto nisso. Quer saber onde encontrar essa informação? Na descrição. E de novo, o cálculo ele não é tão simples quando eu estou fazendo parecer aqui, tá? Se você quiser saber mais, ou você pode pesquisar, ou você pode pedir para eu fazer um vídeo. Deixa nos comentários.
Agora é hora da previsão do tempo com Maju. Não era o nome daquela mulher lá da Globo. Agora é a hora da previsão do tempo, que seria o operacional. Esse é o tipo de coisa que a gente esquece, mas que estraga a porcaria da viagem. O primeiro ponto é liquidez e cotização. Liquidez é basicamente em quanto tempo você vai ter o seu dinheiro de volta caso você queira o resgate. É sempre importante você levar isso em conta para o seu planejamento, tá? E ele é sempre expresso, normalmente no termo D mais alguma coisa, que é quantos dias vai demorar. Então, tipo, D30 é daqui 30 dias, tá? E uma diferença importante, liquidez é diferente de cotização. A cotização, ela vai explicar quanto tempo que vai variar desde que você pediu o resgate a sua cota. Vamos deixar mais claro, a liquidez é em D30, a cotização é em D29. Você pediu o resgate, vai ficar variando a cota do seu fundo, porque ele não trava na hora que você pediu o resgate. Muitos fundos, multimercado, renda variável, ele continua variando. Vai ser 29 dias de variação. No dia 29, ele vai cotizar, então aí sim você vai saber quanto dinheiro você vai ter de resgate, e no dia 30, ele credita para você. Essa diferença é muito importante. O outro ponto é a aplicação mínima. Então, quanto que é a aplicação inicial mínima? Quanto que é o mínimo que eu posso investir no fundo? E se eu quiser fazer novas aplicações, quanto que é o mínimo? E se eu quiser resgatar, quanto que é o mínimo? Esse tipo de coisa é bem importante se você está querendo aplicar e resgatar ao longo do tempo, tá? Então fica atento também. A gente entra no terceiro ponto agora, que a maior parte das pessoas conhece, que é a taxa de administração e performance. Essas taxas aqui, elas servem basicamente para você remunerar o gestor do fundo. É como se você estivesse fazendo um pagamento para ele gerir o seu dinheiro. A taxa de administração ela é cobrada independente do retorno do fundo, enquanto a taxa de performance é cobrada normalmente quando tem uma meta a ser batida. Por exemplo, 20% do que exceder o CDI. Isso significa que toda a rentabilidade que passar do CDI, o fundo vai ficar com 20% daquilo. E lembrando, toda vez que você vê rentabilidade, já está líquida dessas taxas. Você não precisa subtrair de novo. Um dos mitos que existem é que altos retornos possibilitam altas cobranças de taxa. E aí eu vou citar o meu querido, maravilhoso Benjamin Graham. Eu não vou fingir não, tá? Eu tô lendo enquanto eu tô citando aqui. Retornos altos são temporários, enquanto encargos altos são quase tão permanentes quanto o granito. O que ele quer dizer com isso? Não sei. Retorno varia. A taxa não varia. Ninguém quer diminuir a taxa que ele cobra, entendeu? A não ser que haja uma pressão do mercado em relação a isso. Então, assim, toma cuidado quando você estiver entrando num fundo de taxa alta, mas saiba também comparar maçã com maçã. Não adianta você comparar um fundo de renda variável com um fundo de renda fixa. A equipe do fundo de renda variável normalmente é maior e normalmente é mais bem remunerada pelo trabalho que eles fazem por conta da rentabilidade que eles trazem, que é maior normalmente também. E o último ponto, sempre importante levar em conta, ainda mais aqui no Brasil, tributação, o imposto de renda. A maior parte dos fundos vai ter aquela tributação de renda fixa, né, que vai decaindo. O único que muda um pouco é a renda variável, que é 15% para os fundos, tá? E aí, assim, vale você pesquisar, porque não são todos os casos, fica atento. E tem a outra belezinha que o governo faz, que é o Come Cotas. Ele tá basicamente adiantando o imposto que você tem que pagar. Esse tipo de coisa às vezes não entra muito na nossa atenção, mas como a gente funciona no juros sobre juros, ao longo do tempo, essa comida de imposto que ele faz, o fundo de renda variável, por exemplo, não tem esse come cotas, mas de novo, não é por isso que você tem que entrar. Mais uma ferramenta para você comparar e tomar decisão de acordo com seus objetivos. E aí, talvez só entrando um pouquinho mais em detalhe no que é o come cotas, tá? O come cotas, ele é cobrado 2 vezes por ano, ele vai comer parte do seu imposto, tá? Quando o seu fundo rende, parte daquele rendimento é imposto que vai ser tributado quando você resgatar. O que o Come Cotas faz? Ele come imposto de renda antes de você resgatar. Isso acaba tendo um efeito acumulativo no longo prazo. Tipo, 6 meses não vai fazer muita diferença para você, mas em 10 anos é uma coisa que faz diferença, tá? Então, enfim, é uma coisa que pesa mais pro lado dos fundos que não tem Come Cotas. E aí, a gente entra na escolha dos restaurantes. A gente não pensa muito nisso antes de viajar, normalmente a gente só pensa nisso quando a gente tá com fome,
mas pode ser um dos pontos altos da viagem. E pedir indicação talvez seja a melhor alternativa. Eu falei em indicação porque tem alguns pontos aqui que talvez não sejam muito fáceis de você conseguir informação na internet. Talvez seja mais fácil você perguntar para alguém que está no mercado, ou que entende, mas é possível encontrar, tá? Só não está disponível tão facilmente assim. O primeiro ponto, o histórico da gestora. Esse ponto é mais fácil, é só você jogar o nome no Google, enfim, se quiser, eu te explico na descrição como faz. E é aquela coisa, há quanto tempo que essa gestora existe? Quais são os principais nomes? Eles são nomes conhecidos do mercado? É legal você saber esse tipo de coisa. Uma pesquisa na internet não mata ninguém. Aí a gente entra no segundo ponto, que é a política de investimentos pessoais dos gestores do fundo. Significa que, assim, o gestor, ele está aplicando dinheiro no próprio fundo dele ou ele está aplicando em outro lugar? Muitas gestoras têm a prática de fazer com que a equipe que gere o fundo aplique o dinheiro que ela ganha dentro do próprio fundo, ou uma porcentagem dele, para diminuir o conflito de interesse, porque tem alguns casos em que o gestor é o maior acionista do fundo, então ele está gerindo o dinheiro como se fosse o dele, entendeu? O risco de conflito de interesse é muito menor, porque o dinheiro é dele. Eu vou ser sincero que essa informação não é muito fácil de conseguir na internet, mas ela normalmente está disponível nos sites das gestoras, mas se você perguntar para um amigo seu que está no mercado financeiro, talvez ele saiba te dizer. E a última coisa, que é a política de fechamento desses fundos. Esses fundos já foram fechados para aplicação? Porque a maioria dos fundos bons, eles fecham ou já fecharam para aplicação. E por que eles fazem isso? Quando um fundo vai bem, muita gente quer aplicar nele, mas nem sempre isso é bom. Se o fundo recebe muito dinheiro muito rápido, o gestor talvez tenha que considerar possibilidades de investimento que ele não considerava antes. E aí talvez ele tenha que começar a considerar ativos que não eram tão interessantes antes. Isso pode ter uma consequência na rentabilidade do fundo. E é também um bom sinal de que o gestor ele não está colocando a própria conta pessoal dele à frente da sua, tá? Porque, teoricamente, seria do interesse desse gestor ter o máximo possível de patrimônio sobre gestão, porque ele ia ganhar mais dinheiro. Mas, bom, foi isso. Eu acho que com essas ferramentas aqui você já está preparado para comparar os fundos e, com certeza, aproveitar mais a sua viagem. Marcos, e se as pessoas tiverem dúvidas? Se vocês querem tirar dúvidas, comentários aqui embaixo ou me acessem em qualquer rede social que você preferir. Eu aceito as dúvidas, eu aceito as sugestões. Conversa comigo porque eu acho essencial essa parceria que a gente vai ter para entender também o quanto que vocês entenderam, para eu conseguir melhorar o conteúdo aqui do canal. Me chama lá, conversa comigo, me fala o que você achou. E é isso. Espero que eu tenha ajudado, espero que você continue aqui e tamo junto.